A partir de uns 4 anos de idade, teve uma obra no parque que minha mãe era diretora de um parque infantil da prefeitura. E eu comecei a desenhar tijolo, pá de pedreiro, algumas coisas assim. E um ano depois eu estava desenhando bulldogs, dinossauros, monstros, coisa de moleque, né? O meu pai, ele fazia desenho técnico, uma coisa bem, uma orientação diferente da minha, né? Que eu sempre tive preferência pelo desenho de humor, né? Pelo desenho caricato e desenho do exagero. Quando eu fui para a publicidade aos 15 anos de idade, eu na verdade queria ser outras coisas, eu queria fazer desenho animado, queria fazer quadrinhos, então eu fui lá exclusivamente para adquirir conhecimento técnico, meios de impressão, essas coisas assim. Porque o meu trabalho era fazer storyboard, que é uma espécie de filme em quadrinhos. Então vinha a dupla de criação e falava para mim, olha, imagina um filme assim, que abre com uma cena tal, aí você vai para um close. Então você acaba pegando a linguagem de cinema. Hoje em quadrinhos é o que eu uso. O Pasquim, na verdade, foi mais uma participação especial. Assim, eu mandei desenhos para o Jaguar, querendo participar de um concurso que eles tinham. E aí o Jaguar, muito generosamente, pegou esse desenho e montou uma página, né? E botou um nome grande, uma coisa legal. Mas minha estreia profissional em jornal foi na Folha de São Paulo, em 85, e que eu passei no concurso e comecei a fazer charge política em 86. Então foi mais ou menos 10 anos de experiência com jornal, com charge. O Níquel Naus é um personagem do Fernando Gonzalez e ele tinha uma revista para colocar suas tiras. E então tinha alguns convidados, tinha eu, o Newton Foote e outros desenhistas. E numa das vezes eu peguei um conto de Machado de Assis, chamado Quem Conta um Conto. Essa foi a primeira adaptação que eu fiz de literatura. O Santos e os Pais da Aviação é um projeto que eu tenho desde os 15 anos de idade. Começou com aquele desejo nacionalista de defender o Santos Dumont dos malvados irmãos Wright. Com o tempo eu fui percebendo que os outros aviadores, cada um deles tem história muito interessante. Chegou um momento mesmo que eu estava achando o Santos Dumont muito enjoadinho. Eu coloquei na Níquel o Santos Dumont, na verdade, porque eu já vinha desenvolvendo o personagem. Eu fiz uma experiência com ele, né? Uma história muito mais satírica do que a minha mesmo, né? Isso aqui também é uma espécie de charge. É uma charge retroativa e mais bem explicada, talvez. Mas acaba tendo a ver com o Brasil. Uma das coisas que eu fiz foi, aos 40 anos de idade, voltar a ser estudante de desenho e copiar a história de faroeste. Desenhar cavalo, desenhar arquitetura, desenhar sombra, né? O tempo todo eu estou fazendo upgrades. Eu faço um roteiro, eu procuro aprender com quem faz roteiro de qualquer coisa, de cinema, por exemplo, né? Como é que você estrutura uma história em termos de atos, primeiro, segundo, terceiro ato. Então tenho a aprender muito eu assisto muito making off de cineasta para ver como é que eles desenvolvem uma ideia. Então eu procuro informação de tudo quanto é canto, né? A época do Dom João. Uma coisa, se você ficar só vendo o livro de história, você vai ver as grandes forças econômicas, você vai ver os personagens, mas tem que também ver, por exemplo, os fontes militares para saber qual era o uniforme, né? Saber como são os transportes, se possível ir ao local e ver as pessoas. Você pega uma marca, o modelo T, você vai na internet, você encontra o colecionador de carros, a enciclopédia, o Henry Ford, sei lá, tem, de qualquer lugar você fura a pesquisa, né? E isso é fascinante. E tem que ter uma habilidade, maturidade para você comparar as fontes, não pegar gato por lebre, do Dom João Carioca, né? É um livro que talvez daqui 10 anos ou 20 anos continue velho, ele já foi lançado velho, então ele não envelhece, ao contrário da charge. Charge passou um ano, você não lembra mais quem são os caras. O Jubiabá, eu já tenho uma obra artística, né, que é o Jubiabá do Jorge Amado, eu vou produzir outra obra artística. Então, aqui tem a minha experiência de leitura e tem um autor, que é Jorge Amado. Minha principal preocupação é tentar captar aquilo que a leitura de Jorge Amado me dá, como Jorge Amado me impressiona, e encontrar meios nos quadrinhos para transportar essas emoções, esses pensamentos, né, para o leitor. Se eu fizer uma história em quadrinhos que você lê e você acha que está lendo Gracilianos ou Guimarães Rosa, faça uma coisa toda fragmentada, não é mais Jorge Amado. Então eu tenho uma preocupação grande com essa fidelidade ao espírito do autor. Eu tenho muitos mestres e influências e meios mestres, aquele que você gosta de uma parte e não gosta do resto, mas basicamente, apesar dos milhões de desenhos animados que eu vi, acho que tem
3 pilares, né, da minha infância, que são Disney, Maurício e Lobato, né? Fora outras coisas tantas, né? Hanna-Barbera e programas de humor, os Três Patetas, enfim, muita coisa, né? Asterix foi um marco importante, que já começa a ver um tipo de desenho mais maduro, talvez, com mais anatomia, com mais realismo. A revista Mad, do meu tempo, dos anos 70, foi um negócio importante. Falei, puxa, isso aqui é realidade, isso aqui está brincando com a sociedade, com a sátira. Por meio da Mad eu conheci os cartunistas nacionais. Um dia eu vi uma história do Enfio que me marcou, que é o seguinte, era um molequinho em que ele olha para as pessoas que ele vê em volta dele, então ele vê assim, a mãe e a irmã grávida, a mãe na miséria, não sei o que, ele olha assim e fala, Mimi, né? Margarida, vovó Donalda. Aí ele vê uns policiais corruptos e fala assim, Coronel Sintra, Mickey. Aí ele sai, ele pula na Baía do Guanabara e vai nadando assim, Patópolis! Fala, poxa, o humor, né, comparando o mundo da fantasia com o real, e esse traço louco aqui está me mostrando realidade. Então isso foi um Enfio. Quando eu percebi o que é Enfio, também achei fantástico. Um projeto que se alonga, faz tempo que eu estou querendo fazer, é As Barbas do Imperador, sobre o Dom Pedro II. Esse é interessante porque ele cronologicamente seria uma continuação do Dom João Carioca. A gente pula o Pedro I e vai para o Dom Pedro II. É quase um documentário, né? Vou procurar manter essa forma de documentário até para tentar esticar os limites do quadrinho. Não? Mostrar que o quadrinho não é só contar uma história, ele pode, na verdade, você pode mostrar um raciocínio por meio do quadrinho, né?